Boa noite. Dando sequência ao nosso estudo do reino das plantas, nós ficamos na última aula com o grupo chamado de plantas sem sementes, que são as briófitas e as pteridófitas. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre esse novo grupo de plantas do reino vegetal, que são as chamadas plantas com sementes. Ou seja, a semente já é uma estrutura, né, de evolução dos exemplares do reino vegetal, que dá à planta uma condição de sobrevivência melhor no ambiente terrestre. Dentro desse grupo de plantas com sementes, temos dois tipos: as plantas que têm sementes, porém não têm frutos, e as plantas que têm sementes e têm frutos. As plantas que têm sementes, mas não têm frutos, são as chamadas gimnospermas. E as plantas que têm sementes e frutos são as chamadas angiospermas. Por que esse termo gimnospermas e angiospermas? Gimnosperma vem do grego, que quer dizer gimnos, nua ou desprovida, e esperma, semente. Então seria plantas cujas sementes são descobertas, são desprovidas, são nuas, não tem um fruto para protegê-las. Já as angiospermas são plantas cujas sementes são envolvidas num envoltório, né, que do grego quer dizer anjo, quer dizer urna, porém, na nossa linguagem, nós conhecemos como os frutos. Então, as angiospermas são plantas que têm sementes e que têm frutos. Então, vamos começar pelas gimnospermas. Vou mostrar a vocês essa tela, veja que fotos interessantes mostrando os exemplares desse grupo vegetal. Veja aí, alguns exemplares, você vê que são plantas que já têm um porte maior em relação às pteridófitas e às briófitas. Elas podem ser desde plantas arbustivas, um porte menor, até plantas maiores, chamadas arbóreas, plantas de grande porte, que nós vamos ver mais na frente alguns exemplos. E aí eu lanço aqui um desafio, né, que eu chamo de curiosidade. Curiosidade. O que seria essa curiosidade? Qual a maior árvore do mundo? Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém sabe dizer qual é a maior árvore do mundo? Dê uma pausa de propósito e vocês verão que a maior árvore do mundo é uma gimnosperma, a conhecidíssima sequoia gigante. Ela é típica da Califórnia, dos Estados Unidos. Veja aí esta foto, que tem uma disparidade enorme do tamanho de um adulto e com relação ao tamanho do caule de uma sequoia. Veja que coisa interessante. Nessa sequência eu mostro, né, algumas dimensões que foram realizadas, foram medidas por cientistas e foram colocados na literatura científica. Preste bem atenção. Uma sequoia gigante, que dimensões ela pode atingir? Ela pode chegar até mais de 80 metros de altura a partir da base. Ela pode chegar a uma circunferência na base, né, uma circunferência do caule, de mais de 30 metros. O diâmetro máximo na base, 11 metros. O diâmetro, né, a 18 metros acima da base, chega a 5 metros de diâmetro. O diâmetro a 54 metros da base, chega ainda a mais de 4 metros. O diâmetro do maior galho, 2 metros. A altura do galho mais grosso acima da base, 39 metros. E o diâmetro médio da copa, mais de 30 metros. E outra característica interessante é que essa planta, ela chega a viver, ou ela tem uma vida estimada, uma idade estimada em 2.200 anos. Aí você pode perguntar: professor, como é que se mede uma idade de uma planta mais de 2.000 anos, já que nós estamos na era cristã, depois de Jesus Cristo, em 2020, não é? Então, essa medição ela é feita
era feito com base no estudo dos anéis, né, os anéis de tecidos que ficam no caule, e a cada primavera, a cada estação, a planta ela ia formando um anelzinho desse. Então eles vão se juntando, né, ao longo do caule, e cada anel desse, com as estações do ano, elas acontecem cada vez uma vez por ano. Então fez uma dedução de que cada anel equivaleria a um ano de vida da planta. Então essas plantas foram estudadas e chegou-se a uma estimativa que ela podia chegar a mais de 2.000 anos de existência. Veja aí essa foto muito interessante, né? Lá na Califórnia, no Parque Nacional. Que já estava velha, que foi caída, então eles fizeram para os turistas um corte, onde você vê que ela fica na estrada e passa mais de um carro maior, né? Passa um carro, aí o carro com o casal, por dentro do tronco da gimnosperma. Fiz aqui outro exemplo, né? Ela caiu na árvore e fizeram um corte, como se fosse uma ponte, né? E os carros passam por baixo desse tronco da gimnosperma. Veja essa outra foto, né? Uma comparação da altura de um adulto, está aí um casal adulto, de adultos, e a dimensão gigantesca do tronco de uma gimnosperma. Agora, no tocante à questão reprodutiva, essas plantas elas têm sementes e flores, só que as flores delas não são iguais às flores das angiospermas, que são as plantas que nós conhecemos hoje como as plantas que nos dão fruto. Então essas flores chamadas de inflorescência, elas têm uns nomes característicos e não são muito evoluídas, né, dentro da escala de evolução dos vegetais. Então pode ser chamado de estróbilo ou de pinha. Então existe a flor feminina, que é o estróbilo feminino, e a flor feminina tem o estróbilo masculino, a flor masculina, e o estróbilo feminino, que é a flor feminina. Você vê aí na foto do centro, aqui assim, você vê que parece um fruto, mas não é uma inflorescência de uma gimnosperma. Veja aí alguns exemplares interessantes, alguns conhecidos de todos vocês. As cicas, que são as cicadáceas, essas aqui que ficam no lado esquerdo, né, no centro também. Os cipestres, que são os pinheiros, que se vê muito nos filmes nas regiões mais frias dos Estados Unidos, né, formando aqueles bosques imensos, bonitos. E aqui um pinus, que já temos na nossa floresta, né, na Amazônia, e também possivelmente no estado do Paraná, talvez do Mato Grosso. Você pode encontrar essas plantas no grupo das gimnospermas. Elas têm uma característica interessante, porque são plantas que normalmente o fruto não é comestível. Elas têm uma importância econômica por conta da madeira, ou seja, a dimensão do seu caule gera madeira, chamada madeira de lei, onde se fabricam os móveis, utensílios domésticos e outros, certo? Veja aí alguns exemplares. Pinheiro do Paraná, aqui do lado esquerdo acima, né? Aqui no meio e do lado direito o estróbilo, que é a flor do pinheiro, tá certo? E aqui o estróbilo masculino, mostrando também como é que ele se comporta na planta. E aqui embaixo esta foto, né? Um abraço humano, né, no tronco de uma sequoia gigante. Veja quantas pessoas seriam necessárias, mãos dadas, para abraçar uma sequoia. Veja que exemplar bonito da natureza, não é? Aqui uma foto que não vai nos interessar muito, porque é mais para quem estuda o aprofundamento da reprodução dessas plantas. São os estróbilos de diversos tipos de gimnospermas. Na nossa visão parece até com abacaxi, né? Parece até com um fruto, mas não é. São as flores dessas plantas. E elas demoram muito, meses, mais meses, até ano, para elas produzirem essas flores. São plantas que têm um processo de crescimento bastante lento, mas duradouro, né? De chegar até o porte que elas chegam, de porte arbóreo.
Vamos ver agora quais são as principais características das gimnospermas. Primeira, são plantas vasculares, ou seja, plantas que têm vasos de condução da seiva, aquela que eu falei no início, né, no primeiro momento, primeiro módulo. É a seiva bruta e a seiva elaborada. Então essas plantas, todas elas têm vasos, então são chamadas de vasculares, sendo a maioria árvores de grande porte. Possui raiz, caule, folhas, estróbilos, que são as flores, e sementes. Você veja que elas já são mais desenvolvidas do que as briófitas e pteridófitas, que não tem raiz, caule e folhas, né? Tem pequenas raízes, no caso das pteridófitas, pequenos caules e pequenas folhas. Essas já tem caule feito, raiz pronta, folhas, flores, que são os estróbilos, e as sementes, mas não tem ainda o fruto, tá vendo? A semente ela é nua, por isso o nome que dá ela de gimnosperma. O estróbilo, que é a flor, é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário, portanto não há a formação de frutos. Então a gente vai ver mais na frente, quando estudar as geospermas, que o ovário é a parte feminina da flor, não é? Das plantas mais desenvolvidas, são as plantas que dão frutos. E no caso aí da flor das gimnospermas, a flor não tem uma evolução como as plantas das angiospermas. Os gametas são produzidos dentro dos estróbilos. Então, os gametas, que já são as estruturas de reprodução sexuada, são produzidos dentro daquelas cápsulas que eu mostrei a vocês, né, que são as chamadas flores das gimnospermas. Então, o nome técnico é estróbilo ou pinha. Outra característica é que foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois não depende mais da água do ambiente para a fecundação. Você pode perguntar, professor, e essa planta precisa de água? Precisa de água para se alimentar. Agora, para a fecundação, como as outras plantas precisavam, as briófitas e as pteridófitas, essas não precisam mais da água para a fecundação. A fecundação vai se dar de outra forma, que eu vou mostrar mais na frente a vocês. Veja aí uma foto, né, de novo mostrando uma flor feminina chamada estróbilo feminino. Ela do caule parece um fruto, né? Tem a aparência de um abacaxizinho pequeno, mas não é. É o tipo da flor de uma gimnosperma. Então, voltando ao que eu estava falando a respeito da reprodução, as gimnospermas, elas dependem basicamente do vento para fazerem a fotossíntese. Então elas não dependem mais da água, e aí o vento é um fator, né, da natureza, um elemento físico que favorece para que os grãos de pólen das flores sejam arremessados para outras plantas, a fim de ocorrer, não é, a fecundação dessas flores e gerar as novas plantinhas, correto? Então, um grupo pouco estudado, porque elas não têm assim uma importância comercial como as outras plantas comestíveis têm, elas têm uma importância mais no tocante à preservação do equilíbrio ecológico e também fornecimento de produtos, né, para a indústria, como madeira chamada madeira de lei, fabricação de móveis. Vamos ver agora o grupo final do reino das plantas, que são chamadas as angiospermas. Como eu falei a vocês, as angiospermas é a última escala na evolução, né? Então são as plantas que têm todas as estruturas possíveis, desde a raiz até os frutos. Então ela tem raiz, caule, folhas, flor, fruto e semente. As anteriores, as gimnospermas, elas vão desde a raiz até as sementes. Não tem os frutos, elas sementes ficam nuas, por isso que chama de gímenos. Vamos ver agora as angiospermas. Veja essas fotos, que interessante, a diversidade das flores, das suas flores, que são as estruturas de reprodução. E você pode observar
quando eu estudei lá na universidade, a gente ia para o campo, coletava essas flores e ia dissecá-las, ou seja, pegar um estilete, uma giletinha e abrir a flor todinha até o finalzinho para a gente encontrar lá dentro do ovário as estruturas de reprodução. Então essa daqui é a chamada papoula, que muita gente conhece. Ela é uma planta que tem os dois sexos, então é chamada de planta hermafrodita, ou flor hermafrodita. Ela tem a estrutura de reprodução masculina e a estrutura de reprodução feminina. Isso é muito comum no reino vegetal, o que não ocorre, obviamente, no reino animal. Então você veja aí, não é, a diversidade de cores. Você não por que tantas cores, não é, né, nessas flores? É porque as cores, a própria natureza se encarregou de fazer isso. As cores, elas têm um poder de atração dos insetos, dos pássaros, e quando esses animais vão se alimentar do néctar das flores, eles terminam levando o pólen, que é a estrutura de reprodução, para outras plantas da mesma espécie, e aí faz o que se chama de fecundação cruzada, ou polinização, né? Que é feito por insetos, por pássaros, por pequenos animais, e assim por diante. Por exemplo, na Amazônia, tem uma planta que ela só abre a flor à noite, e ela só se reproduz porque existe um tipo de morcego, que tem hábito noturno, que se alimenta das suas flores. Então, quando ele vai se alimentar, ele termina levando na boca, não é, a estrutura de reprodução dessas flores, e vão fecundando outras plantas da mesma espécie. Então você vê como a importância, não é, da preservação dos seres vivos na natureza. Cada um tem uma função específica. Então se o homem chega a exterminar essa espécie de morcego, que não é um morcego hematófago, que come sangue, não é um morcego vegetariano, então muitas plantas elas sofreriam, não é, o processo de polinização. Então por isso que cada animal tem a sua importância dentro da natureza. Veja essa outra foto, como é interessante a diversidade de frutos que tem a nossa, não é, o nosso reino vegetal, as plantas angiospermas. Tem hortaliças, tem plantas que produzem frutos, plantas que produzem vagens, né? Plantas que produzem outros tipos de partes nutritivas, como aqui o açafrão, que faz o coloral, e etc, etc. Então você vê a diversidade de cores, a diversidade de formas, tamanhos, né, que apresenta esse grupo de plantas, né, do último grupo de plantas estudadas no reino vegetal. Isso é muito importante porque diversifica a fonte de nutrientes que a natureza nos dá ao homem, né, aos seres humanos e aos animais. Vamos ver agora as características. Depois eu vou mostrar, como eu fiz na outra vez, com as plantas sem sementes, um comparativo das características das gimnospermas com as angiospermas, correto? Vamos ver agora quais são as principais características das angiospermas. Primeiro, são vasculares e possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Está vendo que então as outras anteriores não tem frutos. Essas também não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem o néctar, que é uma solução açucarada que atrai animais como abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros que acabam polinizando-as. Da união dos gametas, forma-se o embrião dentro de uma semente. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto, com a semente dentro. A semente nutre e protege o embrião. É o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores
de sementes. Então, os frutos têm uma importância para o homem, servir de alimentos, mas basicamente de perpetuação da espécie. Você vê que tem plantas em alguns habitats, alguns ecossistemas, que os animais não se alimentam, mas o fruto sozinho cai, amadurece, cai, e as plantas vão eliminar as sementes no solo, e as sementes vão germinar e dar origem a novos exemplares dessa mesma espécie. Então são características chamadas de características evolutivas que essas plantas adquiriram ao longo de milhões e milhões de anos até chegar nos dias atuais. Vamos agora fazer uma comparação entre as características de cada uma delas, as gimnospermas e as angiospermas. Então veja, eu vou dizer de cada lado, né? Primeiro, as gimnospermas são plantas vasculares, ou seja, tem vasos de condução de seiva. Já as angiospermas também são plantas vasculares. 2. As gimnospermas possuem raiz, caule, folhas e sementes. Já as angiospermas possuem raiz, caule, folhas e sementes também. 3. As gimnospermas não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Da mesma forma, as angiospermas também não necessitam da água para que ocorra a fecundação. 4. Nas gimnospermas, o gameta masculino não é flagelado, ou seja, ele não tem uma caudazinha que facilita o movimento dele. É transportado dentro do grão de pólen. Já o gameta das angiospermas também não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen. 5. Da união dos gametas, forma-se o embrião dentro de uma semente, nas gimnospermas. Também nas angiospermas, a mesma forma da união dos gametas, forma-se o embrião dentro de uma semente. 6. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Da mesma forma, o item 6 aparece lá nas angiospermas. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Agora do item 7 para frente, até o 10, vai mudar alguma coisa nas características de cada uma. Perceba, no 7, nas gimnospermas, a estrutura reprodutora é o estróbilo, ou seja, uma flor rudimentar, ainda não está desenvolvida. Já nas angiospermas, a estrutura reprodutora é a flor, a própria flor que todos nós conhecemos. 8. Os gametas são produzidos nos estróbilos, no caso das gimnospermas. E no caso das angiospermas, os gametas são produzidos na flor. 9. No caso das gimnospermas, os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizadas pelo vento. Já nas angiospermas, as flores produzem o néctar que atrai animais que fazem a polinização. Veja que interessante, né? Uma diferença para outra. E 10. Nas angiospermas, as flores não possuem ovários, portanto não produzem frutos. A semente é chamada nua, por isso que se chama o termo gimnosperma, semente nua. Já as angiospermas, as flores possuem ovários que após a fecundação se transformam em frutos, com a semente dentro. Ou seja, as sementes, né, das plantas superiores, elas originada, não é, dos óvulos das flores. E o fruto, que nós conhecemos o fruto, ele é originado, né, do desenvolvimento do ovário, que envolve toda os grãos de pólen, né? Então, quando você tem uma angiosperma, os óvulos vão se transformar em semente do fruto e o ovário vai se transformar no próprio fruto da planta. Então, por exemplo, você tem um fruto de goiaba, não tem várias sementes e tem a polpa do fruto e a casca. Então, aquelas sementes eram os óvulos da flor, que se transformaram em sementes. E o fruto, que é a polpa com a casca, era o ovário da flor da angiosperma,
que se transforma em fruto. Então é dessa forma. Outro exemplo, o abacate é um fruto que só tem uma semente. Então a única semente, que é o caroço, era, não é, um único óvulo que a planta tem. Como existem outras, como a azeitona e outras que têm uma só semente. Vocês conhecem no nosso dia a dia. Aqui está o ciclo de vida de uma angiosperma, que também não vai muito nos interessar, mas é mais para questão de biologia, biológica, né? Mas só para você ter ideia como é que funciona o processo de reprodução de uma angiosperma. Você vê aqui, tá vendo? Aqui do lado esquerdo é a flor, aí tem aqui um corte do sistema do sistema reprodutivo da flor. Então aqui embaixo é a parte feminina, e as duas hastes aqui é a parte masculina, que são os espermatozoides, certo? Então aí, ó, quando ocorre a fecundação, a polinização, então os grãos de pólen, ele vem aqui, ó, se abre aqui e entra nesse canalzinho aqui chamado de tubo polínico. Então ele vai lá dentro do ovário fecundar os óvulos. Então esses óvulos, quando vão se desenvolver, vão se transformar nas sementes do futuro fruto. E o ovário, quando se desenvolver, vai se transformar no futuro fruto, a polpa junto com a casca. Então veja aí a sequência: formação de frutos, tá vendo aqui, ó, no caso do estudo de uma maçã, germinação da semente, até nascer uma nova plantinha para fechar o ciclo de reprodução dessas plantas. Veja que essa foto é muito interessante, muito elucidativa. Veja essa outra, a flor das angiospermas. Tá vendo? Essa é uma flor que tem as duas estruturas de reprodução, masculina e feminina. Então, os órgãos reprodutores femininos é chamado gineceu, é formado pelo estigma, estilete e ovário. Então aqui, ó, aqui é o ovário, dentro do ovário tem os óvulos, que vão ser as futuras sementes, e essa hastezinha aqui é o estigma, tá certo? Estilete e estigma. Então o estigma fica aqui na pontinha, que vai esperar os grãos de pólen masculinos que vão cair aqui para fazer a polinização e futura fecundação. Essa hastezinha aqui, ó, tá vendo? Lado esquerdo aqui, lado direito aqui, são os filetes do androceu, que é o órgão masculino, tá vendo? Então tem aqui filete e antera. Então a antera é o local onde são produzidos os grãos de pólen que contém o gameta masculino. Então aqui, ó, vocês já observaram no campo, né, um pé de milho, você tem em cima a boneca, o pendão, né, tem um pendão que é uma flor masculina, e a boneca que vai gerar a espiga é uma flor feminina. Então isso é interessante, você vê que cada caroço de uma espiga de milho era um óvulo. Então cada caroço é um fruto, tá certo? Então a espiga chama de fruto composto. Então como é que gera um caroço de milho? Então os grãos de pólen que tem aqui do pendão, ele cai lá embaixo no cabelo da espiga e vai lá dentro do cabelo procurar o ovo para fazer a polinização e fecundação. Aí quando é fecundado, esse ovo vai se transformar na sementinha que fica dentro do caroço do milho, correto? Então você veja como é interessante a natureza, como ela se comporta para se desenvolver e se perpetuar, não é? Veja aí, ó, tá mostrando, né? Veja aqui essa foto, mostrando uma flor de papoula. Tem aqui as estruturas de reprodução masculinas, e aqui embaixo, aqui dentro desse canalzinho aqui, tem a estrutura de reprodução feminina. Outra flor interessante também, tá vendo aqui, ó, esses talozinhos aqui são as estruturas de reprodução masculina, tá vendo? Masculina, aqui do centro, embaixo, a estrutura de reprodução feminina, tá certo? Veja aqui uma outra flor, né? Outra foto com 4 tipos de flores diferentes. Você sempre vê essas estruturas aqui, ó, salientes acima das pétalas, tá vendo? São chamadas de órgãos reprodutores. Veja como essa aqui tem bastante, essa aqui, ó, esses amarelos aqui, ó, laranjados, tá vendo? Essa flor aqui é amarela, que são as pétalas.
e também dessa outra flor do lado esquerdo, mostrando essas estruturas reprodutivas. Outra coisa importante no caso das angiospermas foi que eu falei que as gimnospermas, mesmo não precisando da água para a fecundação, né, elas precisam do vento para levar os gametas para as flores. No caso das angiospermas, elas precisam de agentes chamados agentes polinizadores, tá certo? Como eu falei, pode ser uma borboleta, pode ser uma abelha, por isso que a abelha gosta de estar sempre circulando onde tem flores para sugar o néctar. Nesse processo de sugar o néctar, ela vai levando o grão de pólen de uma flor para outra e fazendo aí na farra aí, de graça, né, para a natureza, a polinização e a perpetuação das espécies. Aqui embaixo você vê aqui um morcego também se alimentando à noite de uma flor. Então esse morcego ele é um morcego vegetariano, ele não come de sangue, não é? Então ele tem uma importância muito grande na perpetuação dessas espécies que são fontes de alimentos para eles. Tem aqui o beija-flor, então você vê como é interessante o processo de reprodução das angiospermas, ok? Então é isso aí o que eu queria mostrar para vocês, né? Fizemos uma viagem pelo quarto reino da natureza, o chamado reino planta, ou reino das plantas. Começamos pelas plantas mais elementares, que foram as algas marinhas, as algas, né? Geralmente são aquáticas, e depois as plantas sem sementes, que foram as briófitas e as pteridófitas. E agora, nesse segundo momento, nesse segundo módulo, nós vimos o estudo das plantas com sementes, que são as gimnospermas, e finalizando com as angiospermas, formando assim todos os exemplares do reino plantae, ou como dizia antigamente, do reino vegetal. É isso aí, pessoal, foi bom estar com você. Estamos aí finalizando o estudo do quarto reino dos seres vivos, com o reino das plantas. Então ficamos por aqui hoje, até a próxima oportunidade.